quão profunda é a palavra, o quão profundo são os ensinamentos nesses 3 versículos, tá? Então, primeiro eu vou ler a palavra mesmo, para que o Espírito Santo testifique no coração de vocês aquilo que ele quer falar para cada uma de vocês, para cada um que vai assistir esse vídeo, também no canal do YouTube. Vamos lá. Então, Gênesis 3 diz: Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Eu vou ler o versículo e vou dar uma pausa, tá? Olha como é importante, né? O Espírito Santo ele vai falando com a gente durante a leitura já. A palavra então significa que o que estava escrito antes interfere no que vai acontecer depois. É como se fosse assim: por causa disso, Deus... Olha que forte, gente. É engraçado. Por causa disso, Deus disse. Então, por conta de que Deus disse? Porque a terra era sem forma, era vazia, tinha trevas na face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E por causa disso, né, porque existia um vazio, Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Eu fui, aprofundar a leitura e encontrei detalhes que eu nunca tinha me deparado. Eu espero que também toque o coração de vocês e faça sentido, né? Nós temos 2 palavras que durante a Bíblia, né? Seja no Novo, no Antigo Testamento, elas dão um reforço a esse versículo. Como que a gente viu no último encontro, né? Os primeiros 2 versículos também tinham outros complementares, vamos dizer assim, né? Aqui também tem 2, tá? Um é no Salmo 33, versículo 6 e versículo 9. Então, a gente vai entrar no Salmo 33. Salmo 33. Deixa eu ver de novo aqui. Versículo 6. Será que eu fiz certo? Ah, sim, tá certo. Salmo 33. Só abrir errado. Aqui, ó. Versículo 6 e versículo 9, tá? No versículo 6 diz assim, na minha palavra. Depois, se tiver alguma coisa diferente, vocês quiserem colocar ali também, tá? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Olha que forte que está dizendo aqui. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Que exército? É que ele não está falando sobre o céu físico. Gente, isso aqui é revelador, tá? Porque quando a gente lê só o Gênesis, a gente acha que é só a luz e as trevas correspondente ao dia e à noite, mas não, tá? É correspondente ao mundo espiritual mesmo. Depois a gente vai estudar ali mais um pouquinho. Mas olha que forte. Então, pelo sopro da boca do Senhor, o exército deles, o exército dos céus, né? Tudo que é espiritual, o Senhor criou pela sua palavra. Aí no versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Aí nós vamos também para 2 Coríntios 4, 6. 1 Coríntios, 2 Coríntios. É muito diferente a gente ler a Bíblia e vendo os versículos que se complementam, né? Que dá outro entendimento. 2 Coríntios, deixa eu só ver de novo aqui o versículo. Eu já me esqueci, minha cabeça de influente. 4, 6. 4, 6. Aqui, diz assim. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Então aqui já está trazendo outro complemento, né? Que aquela luz que ele criou lá nesse momento, no primeiro dia, é uma luz que também resplandece no nosso coração, que é a luz do Espírito Santo, né? Que é a luz espiritual, que é a luz da bênção, que é a luz do exército dele, né? Daquilo que é bom. E ele colocou, né? Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, além da natureza resplandecer o Senhor, porque a gente viu isso no último encontro, ele também resplandece uma luz dentro de nós, a qual serve para iluminar o nosso conhecimento com relação a Deus. E também Deus através da face de Cristo, tá? Para aqueles que conseguiram, porque pensa, né? Porque Jesus apareceu, né? Nasceu e viveu, teve muitas pessoas que não reconheceram Jesus como filho de Deus, né? Alguns até admiravam ele, mas como Judas, né? Mas Judas é nítido em Mateus, tá? Em uma explicação ali, quando na Santa Ceia, em Mateus ou Marcos, mas acho que é Mateus, que todos os apóstolos, né, os discípulos, eles falam assim, Jesus fala assim, um de vocês vai me trair. E aí os discípulos, eles falam assim, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. E Judas fala, sou eu, mestre. E aí eu fui estudar e fui entender um pouquinho, né? Diz assim, os discípulos reconheciam Jesus como Senhor. Então, se eu reconheço ele como Senhor, é porque eu entendo que ele é filho de Deus e ele me dá a direção, ele é o meu rei, ele é o meu mestre no sentido de ensino, mas ele é o meu Senhor, aquele quem eu obedeço. Olha só, obediência, subordinação. Agora, Judas, claro que talvez em outros contextos ele falou, eu não sei, né? É que eu li nesse contexto, tá? Ali da traição. Ele falou mestre. Mestre não se refere a alguém que eu obedeço, alguém que eu escuto e aprendo. Então, existe uma diferença, mas quem testifica no nosso coração, quem ilumina, é o próprio Deus, né? Claro que existe o livre-arbítrio, eu preciso querer, mas a partir do momento que o Senhor conhece o meu coração e vê que eu quero, Ele me permite conhecê-lo. É tão lindo e tão forte, né? Tudo bem até aí? Aí nós vamos ver, então, que a Bíblia, né, aqui nesses versículos, é bem simples, mas é profundo. Veja bem, a Bíblia não começa numa ação, né? Eu separei algumas frases chaves assim, mas numa voz, né? Então, se a gente for ver o contexto do início de tudo da Escritura, não começa com atitudes, começa com a voz, haja luz, com uma direção, com uma ordenança. E isso fala muito sobre a nossa vida. Tudo que a gente quer construir na nossa vida, ela precisa começar com a autorização da nossa voz. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. De quem? Do Criador. Então, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, significa que eu vou agir como Ele age, para que as coisas sejam de acordo com a sua vontade. Eu primeiro preciso entender se o que eu vou proferir e dizer está condicionado às leis espirituais e princípios que Ele me colocou. Porque se eu sigo-os, eu vou trazer bênção. Se eu os rejeito ou faço o contrário, eu vou trazer maldição. Então, tudo na minha vida começa pela palavra, pela autoridade que eu tenho. E depois Jesus fala em nome de Jesus, né? Lá no Antigo Testamento não se falava porque Jesus ainda não tinha se feito carne, né? Se feito homem. Mas hoje a gente tem entendimento que tudo que eu falo em nome de Jesus vai acontecer, né? Ah, mas tem gente que fala qualquer besteira, não fala em nome de Jesus. Ok, só que ela tá proferindo e as palavras têm poder, né? Como muitas de vocês já viram, né? No método CIS, as coisas que vocês já viveram, né? Então a palavra ela tem poder. Mas tudo na vida começa com uma palavra de Deus. Tudo se desordena quando ouvimos outras vozes. Meu Deus, isso é muito forte. Eu preciso discernir, mulheres, essa experiência eu tô tendo só esse ano, só agora, né? Quando eu deixei tudo, comecei pro secreto, quando a minha mente não tava mais ocupada com nada, né? Não me preocupo com o trabalho, quando o filho tá na escola só olho a sujeira da casa, dou uma limpada, né? Mas assim,
quero dizer que quando eu consegui silenciar o meu coração, eu comecei a prestar atenção que existem vozes dentro de mim, mas não são aquelas vozes que a gente viu lá no CIS, outros lugares que a gente escuta na internet, não. É a voz da carne, gente, é muito claro, tá? A voz da carne, minha voz, com a minha própria voz, meu timbre, a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus, e a voz do inimigo, né? Dos inimigos, do demônio, dos demônios, enfim, né? Do mal. É nítido que existem essas três vozes, né? Então, tudo começa com a palavra de Deus. Então, antes de eu proferir ainda a minha palavra, eu preciso discernir qual é a palavra de Deus. Só que eu não consigo discernir enquanto eu não silencio as outras. Eu vou contar uma experiência rápida, gente, porque assim, foi muito impactante pra mim. Deus me mostrou que realmente o que importa, tá na Bíblia, mas ele me mostrou na prática, é a intenção do meu coração. E eu consegui ouvir audivelmente a voz da carne, a minha, e a voz do Espírito numa experiência. Foi bem simples, eu vou contar rapidamente. Eu tava na transição ali de entender o que Deus queria, eu tava palestrando ainda, né, dando treinamento, e uma amiga minha, que já foi minha cliente, agora ela é mentora de mulheres e tudo, me convidou pra ministrar no evento dela. E aí, quando ela convidou, que eu tava já atordoada com tudo isso, eu falei assim, ai, eu não sei se eu vou, Senhor. Eu falei pra Deus, né? E Deus, naquele momento, falou, você vai. Naquele primeiro momento. Aí eu peguei e não falei nada pra ela, esperei pra Deus confirmar. Passou 2, 3 dias, ela me perguntou e eu entendi que era e falei, vou. Passou um mês, gente, passou dias, chegou a semana. O evento era num sábado. Aí era num domingo anterior, ela me mandou mensagem falando, Bruna, amanhã, segunda-feira, amanhã eu quero fazer uma live com você de esquenta para o sábado, para o evento. Só que nisso eu já tinha passado outro processo, eu já tinha largado tudo. Acho que a Amanda sabe dessa história um pouquinho, né? Aí eu vou resumir. Aí o que aconteceu? Ela pegou e me chamou e eu falei, olha, fulana, eu não sei se eu vou, porque agora mudou tudo aqui, eu não sou mais mentora, não sou mais coach, não sou mais nada disso. Tô confusa. Daí ela falou, não, vamos fazer a live, e aí eu vejo como é que tá, e aí depois a gente conversa. E fiz a live e falei o que eu tava vivendo. Que eu tava só pela palavra, que Deus tinha me mostrado que aquilo tudo tava errado. E ela tá vivendo aquilo muito intenso, né? Então foi meio assustador, mas eu fui sutil, né? Tentei ser sutil. Aí acabou a live, ela me mandou áudios falando assim, Bru, a minha equipe falou que né, sua história é maravilhosa e tudo, mas que lá no evento você tem que falar outra coisa. Você vai fazer ferramenta, você vai falar sobre identidade, você pode falar do conteúdo do Viva a Sua Identidade e tudo. E eu falei, não. Aí me posicionei, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou falar da palavra? Eu não preciso falar o meu testemunho, mas eu vou falar da palavra. Aí ela disse... Aí ela insistiu. Isso era na terça-feira já. Eu peguei e falei, tá, então vamos fazer o seguinte, eu não vou mais. Eu falei, vou renunciar, porque eu não vou fazer isso. Eu vou ter que seguir o que Deus tá me mandando. É a palavra. E aí ela não falou mais comigo. Eu pensei, pronto, resolvi, né? Acabou. Porém, não foi o que aconteceu. Na quarta-feira, eu fui no meu GC presencial e eu abri tudo pra elas, porque no GC a gente fala tudo, né? Por isso eu quero que vocês falem hoje comigo. E aí, eu falei que eu tava vivendo tudo, e aí uma delas falou assim, eu acho que você tá sendo muito radical, porque se Deus já tinha te falado que você ia, talvez ele quer que você se adapte, né? Daí eu fui pra casa, orei, e no outro dia, essa mesma pessoa tinha sessão comigo, ela era minha cliente, né? Já era só sobre a palavra, ela é bem espiritualizada. Aí ela falou assim, Bru, você tem um perfil muito radical, mas você lembra que Paulo, ele fala lá no Novo Testamento, que ele se fazia grego para ajudar os gregos? De repente tu vai só com a palavra, mas né, tenta ver como que tu pode chegar lá. Daí eu fui pra casa, orei. Quando eu tava orando de madrugada, eu escutei a voz do Espírito Santo falando, você vai. E aí, eu sou muito intensa, né? Na hora que eu escutei, eu já fui com a minha mão assim pro telefone. Sabe? Eu tava de olho fechado, mas eu fui meio que apalpando assim. E eu senti, gente, uma mão segurando a minha mão. Assim, meu punho. E eu falei, Jesus, eu falei, tá, é pra mim ir, não, porque eu ia mandar mensagem pra ela. Eu falei, eu vou. Porque eu achei que ela já não me queria mais, né? Porque ela não falava mais comigo. Aí,
o Espírito Santo falou, não, pelo motivo que tá no seu coração, você não vai. Olha que forte. Daí eu peguei e fiz um autoexame. Eu peguei e olhei pro motivo do meu coração. Eu fechei, né, eu tava de olho fechado, eu respirei fundo e fiquei prestando atenção na voz da carne. A carne falava bem assim, gente. Eu ouvi ela falando assim, ó. Você vai lá e você fala pra eles irem no culto que você tá pregando. Olha só, gente, coisa simples, tá? O que eu entendi ali? A minha carne tava me mandando ir. O movimento que eu fiz pra pegar no celular, quando eu entendi que Deus queria que eu fosse, foi movido pela minha carne no intuito de, já que eu não vou vender coach, né, que eu não vou fazer nada naquela área, eu vou convidar pro meu, olha só, pro meu culto, que meu, né? Olha o orgulho. E aí eu comecei a chorar, né? Eu entrei em desespero, comecei a gritar dentro de casa. Eu falei, meu Deus, eu sou muito ruim, meu coração é muito orgulhoso, eu quero tudo pra mim, eu me coloco no altar o tempo todo. E aí eu pedi perdão ao Senhor, me arrependi, porque arrependimento é ter nojo de si mesmo. A gente falou isso no último, né? Arrependimento é ter nojo de si mesmo. E aí o Senhor me falou, mas você vai, pelo motivo certo. Então, olha, gente, que forte. Eu sei que é bem simples o exemplo, mas eu ouvi e entendi. É isso o tempo todo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, que é contra principados e potestades. Isso se refere ao diabo, a casta do inimigo. Mas também é contra a carne. No sentido, nós mesmos, contra nós mesmos. Nosso primeiro inimigo é nós mesmos, a nossa carne, né? E isso fala em Provérbios, agora não lembro qual que é, mas é lá nos últimos 20 e tantos, fala que quando o inimigo tiver fome, dele de comer e beber. E aí eu fui ver a explicação na Torá original, né, a palavra original, através de uma estudiosa, né, e ela falou que se você traduzir as palavras ali, você vai ter um entendimento que quando o inimigo tiver fome, é a carne. Quando a carne tiver fome, dê de comer e beber. Mas o que eu vou dar? Que fome que ela tem? Ela tem fome de pecado. Ela tem fome de mentir, fome de roubar, fome de atrair atenção, fome de reconhecimento, fome de matar com palavras, fome de vingança, fome de injustiça. A carne tem essas fomes. Daí a Bíblia diz, dá-lhe de comer e beber, né? Dá-lhe de comer e beber. Mas então eu vou dar isso mesmo. Então, essa frase, perfeito. Aí, mas o que eu vou dar de comer pra ela quando ela tem essa fome? Eu vou dar a ela a palavra, porque a Bíblia fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Gente, me arrepia, tá? Me arrepia. O que a gente tá conversando aqui é muito profundo e pouquíssimas pessoas têm entendimento, tá? Pouquíssimas pessoas têm entendimento disso. E isso é triste, porque essa é a verdade. Isso que o Senhor quer que a gente entenda, para que a gente viva verdadeiramente o nosso cristianismo, né? Gente, é sério, assim, eu creio que o Senhor trouxe vocês até aqui, não só para ouvir as experiências que eu tenho, mas para vivê-las, tá? Hoje eu tive uma experiência com o Senhor em que o Espírito em mim doeu tanto. Sabe o que eu senti, gente? Eu não sei explicar como que eu chego nesse movimento, mas eu acho que é a prática mesmo, porque é todo dia acordar de madrugada para orar. E aí, o Espírito, como que ele me dominasse, e aí eu senti a dor do pecado das pessoas, sabe? Do meu e dos outros, né? Eu senti a dor do pecado, e aí eu senti assim, ó, como Jesus suportou, Jesus era Deus. Como que ele suportou viver num mundo tão pecador? Gente cuspindo na cara dele, gente jogando pedra nele, as pessoas falando sobre o evangelho de forma completamente equivocada, os religiosos lá se achando, criando toda aquela atenção para eles. Gente, eu chorei tanto, mas doía tanto em mim. Eu pensei assim, aí eu entendi, Jesus, tu era realmente santo, puro. Ninguém nunca vai ser igual a ele. Não tem como. Ele era o próprio Deus. Só que ele era encarnado e ele tinha um espírito. Além, né, da presença do Espírito Santo, ele tinha. E ele era puro, né? Então isso me chama muita atenção hoje. Eu falei, gente, Só que... E o pecado vem onde? Dessa carne, onde lá Adão e Eva caiu e recebeu, né? Essa carne que milita contra o espírito, como a Tawane colocou. Então, tudo se desordena quando ouvimos outras vozes. Aí eu pergunto pra você, quais são as vozes que você tem seguido? Quando você fala,
Até mesmo quando você pensa, porque a carne, ela o tempo todo, ela faz querer a gente pensar coisa ruim. E eu falo isso na prática, pelo meu marido, pelo meu filho. Às vezes, né, vem aquele intuito de querer reclamar, murmurar ou achar alguma coisa ruim. E aí, quando você tá com o ouvido espiritual atento, você já percebe, você já renuncia, você já busca mudar, né? Mas a gente precisa discernir qual é a voz do Espírito Santo. Hoje que eu reconheço ela com mais claridade, né, com mais clareza, eu vi o quanto o Espírito Santo falou comigo a vida inteira, gente. De pequena, tenho, assim, experiência lá de 6, 7, 8, eu lembro. A mesma voz, do mesmo jeito. Só que eu não sabia que era o Espírito Santo. Então, é lindo, né? Olha que forte. O Sol, a Lua, as estrelas só aparecem no quarto dia. Então, quando o Senhor fala que haja luz, essa luz não é física. Ela é espiritual. Então, ela corrobora com aquela leitura que a gente viu lá, onde ele fala que o Senhor criou os céus e tudo que nele há, os seus exércitos, né? Significa que aqui não é uma luz física, e sim espiritual. E ele disse que era boa essa luz. A palavra boa, na sua origem, é tov. Tov significa benéfica, útil, correta, harmoniosa, bela, né? A gente vai entender que o Senhor reconhece que aquilo que ele fez, você vai ver que tem uma passagem que ele não fala sobre isso. A gente vai ver isso no próximo aula, tá? A gente vai discutir isso. Mas ele disse que a luz era boa. E aí ele faz a separação. A separação tá no versículo 5, né? Não, versículo 4, veja. Deus viu que a luz era boa e fez separação. Separação de trevas. Trevas significa o quê? Caos, confusão, engano. Da luz. A luz significa o quê? Revelação, ordem e propósito. Hoje, o que Deus está ensinando pra gente? Que a gente também tem que fazer separação na nossa vida. Né? Hoje, o que eu tenho que separar? Eu coloquei algumas coisinhas aqui. O santo do profano. O que é santo? O que é um processo de santificação? A gente falou na última aula que eu acho que foi para vocês que eu falei, ou foi no culto que eu preguei, mas eu vou repetir caso eu não tenha falado. A gente entendeu que justificação é aquela carta de alforria que eu recebo quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. E Deus, né, me desce uma carta, meu nome vai pro livro da vida. Eu tenho direito à eternidade com Ele. E agora eu tô livre da escravidão do pecado. Não significa que o pecado não vai continuar me visitando. E se tiver brecha espiritual e legalidade não confessada, as iniquidades também continuam me visitando. Assunto para outra aula também. Mas olha que forte. Eu tenho que reconhecer o que é santo e o que é profano no meu processo de santificação. Santificação não tem nada a ver com a justificação. Santificação é o processo que o cristão precisa viver dia após dia, até que ele venha ou até que a gente morra, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele. Tem passagem que fala isso, tá? Agora eu não vou lembrar onde. Então eu tenho que separar hoje o santo do profano, o certo do conveniente, né? Porque assim, gente, o certo para Deus é uma coisa, o certo para nós é outra. Eu conheço muita gente boa, até mesmo familiares meus, que são eticamente corretos, moralmente corretos, generosos, bondosos, pessoas de coração bom, mas não conhecem a Deus, não vivem um processo de santificação, né? Continuam escutando música do mundo, vendo a série lá, qualquer coisa, perdendo tempo, gente, gastando tempo, olhando só para si mesmos. Eu não tô falando que é errado viajar, por exemplo, mas quando isso se torna o meu objetivo de vida, não, é conveniente, é bom. E Deus até dá a graça da pessoa ir várias vezes. Mas chega um momento que o Senhor vai cobrar. E aí? E o fruto que eu preciso dos teus talentos que eu te dei? Aquilo que tu realmente veio fazer aqui. Você não veio pra cá pra viajar e conhecer o mundo. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus permite. Ele é misericordioso. Mas você não veio pra isso.
Ou aquelas que se dedicam para os filhos, né? Nós somos essas, né? Dedicam para casa, filhos. Mas é isso a vida. Você não veio para cuidar dos filhos. Deus te deu um filho porque ele é maravilhoso, ele honra a tua vida. E ele quer gerações a partir de você. Mas você não veio só para isso. Ele te deu dons e talentos para você trazer almas para ele. Vai vir o dia em que você será cobrada. E o que você tem feito? Então, certo do conveniente. A cura da ferida, né? A gente tem que separar o que é cura, o que é ferida, o que eu já curei, o que ainda tá machucando em mim. E Deus, né, o Espírito Santo da carne, que é o que a gente já falou. Quando Deus dá nome, ele atribui identidade, função e limite. Né? O que ele deu um nome? Ele chamou a luz de dia e trevas de noite. Nomear. Nós precisamos aprender a nomear as coisas na nossa vida. Esse é o primeiro princípio da cura, sabia? A nomeação. A Tawane que está estudando, né, que ajuda as pessoas nessa área, né, emocional, vai entender muito melhor do que eu, que as emoções precisam ser nomeadas. Eu preciso reconhecer. Tô com raiva? Tô triste? Tô magoada? Tô me sentindo injustiçada? Qual que é o sentimento que eu tenho nesse momento? Eu preciso nomear. Porque quando eu nomeio, eu consigo tratar. Mas quando eu não sei o que é, como que eu vou resolver? É igual, eu tô com dor de cabeça ou eu tô com dor de estômago? Porque às vezes eu tô com dor de cabeça, mas é porque eu comi algo que me fez mal. Se eu tomar só o paracetamol, não vai adiantar, não vou resolver o problema. Estão entendendo? É a mesma coisa quando eu entendo a emoção. Eu vou tratar ela da forma correta. Pecados e feridas, eu também preciso nomear. O que eu errei hoje? O que eu fiz de pecado? Desde que eu acordei. Vamos ver. Difícil. Mas eu tenho que saber examinar e olhar, né? Meu Deus. Feridas também. Pra terminar, gente. Olha que lindo. Eu não sabia disso, eu não sei vocês. Talvez vocês sabiam, eu que eu tô perdida, tá? Mas vocês sabiam que para os judeus o dia começa no pôr do sol? Você já sabiam disso? Não? Não, Amanda? Não sei se a Tawane e a Jane já ouviram falar sobre isso. Não sabia. Não? Olha o que diz. Porque ele diz assim, ó. Deus chamou a luz de dia e chamou trevas de noite. Ó, presta atenção, olha só. E chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então eles seguem essa palavra. O dia começa na tarde, no fim da tarde, pôr do sol. E termina na manhã, no outro dia. Aí o Espírito Santo me revelou, não fui eu que fui pesquisar, não. Deus falou assim: quando que eu visitava Adão? Era no pôr do sol. Por que Deus visitava? Me arrepia. Visitava Adão no pôr do sol, porque o dia começa no pôr do sol. Por isso que a gente tem que acordar na escuridão, tá? Na escuridão, como diz a palavra, no pôr do sol, que é o nascer, né? Que Deus nos visita ali. Eu tenho vivido essa experiência. E você? Forte, tá? Veja só. Na escuridão, Deus está formando algo. E depois nasce. Quem aprende o ritmo de Deus sofre menos, entende os processos, não desiste e confia no invisível. Se eu tô vivendo hoje, né, confiando que tudo que eu construí a vida inteira, que hoje tá me sustentando, que uma hora acaba, né? Eu tô confiando que é Deus que me colocou aqui nesse deserto, até para ter esse tempo de qualidade com vocês, para viver todas as experiências que eu tô vivendo, que eu não viveria se eu tivesse na minha rotina normal, não mesmo, não ia conseguir. Minha cabeça sempre tava focada em fazer dinheiro, em dar resultado, em resolver o que eu tinha que resolver, eu não conseguia parar, sabe? Minha mente. Se eu tô aqui acreditando em Deus, gente, é porque eu creio, né? Eu creio que Ele tá fazendo algo nessa escuridão, sabe? E quando vier a luz, quando nascer, vai ser muito lindo, vai ser muito intenso. E eu sei que muita gente vai ser liberta. Eu creio. Eu tenho essa certeza dentro de mim, né? E qual é a escuridão que tu tá passando hoje? Porque na tua escuridão Deus tá fazendo algo nascer, vai fazer algo nascer, né? E se você não tá em nenhuma escuridão,
eu digo a você, ore e veja. Por que não? É você que está impedindo de entrar nesse deserto, porque a gente precisa do deserto. Se ele não poupou nem Jesus do deserto, por que ele pouparia você? Porque tem algo te impedindo. Qual que é o teu deserto? Se você não tiver em nenhum deserto, se a vida estiver muito calma, tem alguma coisa errada. Não é porque ele quer que a gente sofra, é porque no deserto a gente é forjado, gente. A gente amadurece, né? E o deserto não precisa ser um problema no casamento ou no dinheiro, não. O deserto só tem que ser um lugar onde você dependa totalmente dele. Onde você não tenha respostas. Só isso. Onde você possa confiar totalmente nele, entregar a ele, buscar ele. Amém?